Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Grande alegria receber você para acompanhar esta entrevista, né? Esse bate-papo, né? Eu não sou jornalista, mas a gente vai conversar, conhecer um pouco, né, do Padre Eduardo, que eu vou conversar com ele daqui a pouquinho. E eu peço para que você que está assistindo se inscreva no canal, curta e espalhe. Vamos espalhar o bem. Com grande alegria. Padre Eduardo, sua bênção. Grande alegria receber no canal. Deus te abençoe. Primeiro padre da entrevista para o canal Ascese e Catequese. Sim. Né? Coincidentemente, eu sou catequista da paróquia. Isso, né? Graças a Deus, poder estar trabalhando e estar com vocês, né? Pois bem, 13 anos, padre? 13 anos de sacerdócio? Sim, está aproximando para completar 13 anos, agora em fevereiro, né? 2 de fevereiro, completo 13 anos de vida sacerdotal. Legal. E assim, as pessoas falam assim, o padre... Eu vou começar assim do mais básico, e aí nós vamos entrar em alguns outros detalhes, mas assim, as pessoas falam, ele é um padre diocesano. Né? O que é um padre diocesano? Um padre diocesano é um padre secular, é um padre que está no mundo, né? É um padre que está no mundo para servir a igreja, servir as pessoas dentro da sociedade, né? Cuidando de uma paróquia, cuidando de, às vezes, não só uma paróquia, mas pode ser uma capela, pode ser até, em alguns casos, hospital, mas aberto, estando inserido no contexto, no cotidiano das pessoas, para estar a serviço, né? É uma vocação também maravilhosa, como qualquer outra vocação de congregação religiosa, mas também podemos dizer assim que ela é um pouco mais perigosa, né? Porque dentro da congregação o padre ele está ali com o seu superior, ele está ali com seus irmãos, com seus horários, e o padre secular ele está no mundo e ele precisa de ter uma boa disciplina, né? Porque ali não vai ter um superior 24 horas falando, olha, esse é o horário de tal coisa, esse é o horário de retornar, esse é o horário de fechar a porta, por exemplo, né? Então precisa ter uma boa disciplina para não se perder. Certo, entendi. E o superior do padre diocesano é o bispo? É o bispo. Né? E o bispo, no caso, ele está ali para toda a diocese, né? Para os padres, para os diáconos, para os leigos, pelos seminaristas. Então o bispo não vai estar necessariamente ali na porta do padre como um superior, né? Ou como uma casa religiosa. Mas ele está ali como nosso superior, mas também a serviço da igreja secular. Também está inserido ali para estar presente no mundo, né? Sim. E a diocese é uma região inteira, né? Ela não é só um município, elas são vários municípios, no caso diocese. Sim, no caso assim, mais precisamente no nosso caso aqui no Brasil, né? As dioceses, elas não estão só divididas em um município, ela está dividida num território que abrange mais municípios. Na Europa, assim, o costume é mais assim, a diocese é aquele município, a diocese é aquele estado, porque também é menor, né? É a realidade menor, os estados, os países. Aqui, como é muito grande no Brasil, né? Então, as dioceses, às vezes, abrangem mais municípios. Como é o caso da Diocese de Osasco, que tem, além de Osasco, tem outros municípios, e vai até o interior, né? Até a cidade de Alumínio. Pois é. Eu sei que nós ainda, eu estou adiantando o passo, mas teve algum município que o senhor não celebrou aqui na Diocese, que eu acho que são mais ou menos 11 municípios, né? Barueri, Carapicuíba, Cotia, Osasco... E vai indo até Alumínio. Teve algum que o senhor não celebrou ainda? Eu acho que eu nunca celebrei, assim... Acho que em Biúna, assim, no centro de Biúna, na matriz de Biúna, ali eu nunca celebrei. Eu já celebrei em outros lugares de Biúna, com divisa com outros estados, né? Quase chegando em Piedade, né?
Mas em Biúna, assim, o centro de Biúna, não, nunca celebrei, não. Olha só, puxa. Ok, então vamos lá, já que são 13 anos de sacerdócio, mas para chegar nos 13 anos, teve todo um caminho. Sim, sim. O senhor nasceu num berço católico? Ou foi, por exemplo, igual eu, que assim, meus pais eram católicos, mas não ia para a igreja, tinha avó protestante, bisavô pastor, então eu fui inserido depois. Como foi para o senhor? Olha, a minha família, por parte de mãe, sempre foi católica. Sempre foi. Meus avós vieram de Minas, sempre participaram de igreja, né? E do meu pai, não. Do meu pai já foram uma parte protestante, outra parte da Umbanda, né? Mas como eu convivi muito mais com o núcleo ali da minha mãe, então posso dizer que eu nasci num berço católico. Nasci, embora, né, tendo contato com protestantes, tendo contato também com pessoas da Umbanda também, né? Mas ali no centro ali da minha vida, do meu cotidiano ali, foi católico mesmo. Nasci num berço católico. Entendi. E como é que isso, assim, o senhor já então estava com a sua mãe, com o pai, com a família, e muita gente conhece sua mãe, né? Sim. Então, né, como é que foi isso? Porque ela já estava inserida na igreja, ela foi levando, e aí daí o senhor foi pegando amor pela igreja. Como é que isso aconteceu? Tanto os meus pais são separados, né? Eu convivi muito pouco com o meu pai, né? Então, a minha mãe, a minha tia Lourdes, né? A tia Lourdes, também sempre foram bem fervorosas na igreja, a participação, tudo, né? Então, desde pequeno, eu, as minhas irmãs, a Cibele, né? A Simone, Solange, a Ailton, sempre nós estivemos na igreja. Elas iam na igreja e nos levavam. Nós éramos pequenininhos, o máximo que a gente fazia era nos momentos que não era missa, né, grupo de oração, tarde de louvor, a gente brincava no pátio da igreja, brincava ali, mas sempre estávamos. Íamos em vigílias da renovação carismática, participava dos louvores, o resto a gente dormia no chão, mas sempre estávamos na igreja. E assim, o peculiar é que nas missas nós sempre estávamos dentro da igreja, porque hoje tem um costume de que algumas pessoas, né, levam os filhos para a igreja no horário da missa, mas deixa fora da igreja, sei lá, deixa brincando num canto à parte, e algumas paróquias, algumas realidades por aí. Mas nós não, na missa nós estávamos na igreja, aprendendo a estar dentro da igreja neste momento cume, né, mais importante, né, então a gente sempre estávamos dentro da igreja. Ah, entendi. E aí foi participando ali que foi pegando gosto. Isso, na verdade, assim, eu sempre participei com elas, né, na renovação carismática e nas missas, e algo também muito peculiar, que hoje as pessoas não compreendem muito, mas naquele tempo, no comecinho da renovação, não tinha muito essa divisão, né, eu sou da renovação, eu sou dessa pastoral, eu sou desse movimento, então estão separados, né. Elas eram da renovação, mas também faziam parte do grupo de visitas que encabeçava as campanhas da fraternidade. E era algo muito interessante, que elas davam um novo rosto para a campanha da fraternidade, né? A gente ia nas casas com a campanha da fraternidade, cantava, fazia orações, fazia também a parte social, mas praticamente a visita virava um grupo de oração, Então eu participei muito desse grupo de visita nas casas da campanha da fraternidade. E era interessante que nós íamos nas casas a pé e sempre cantando, fazendo uma mini procissão na rua com o pessoal. A gente ia caminhando na rua, cada trecho entrava mais pessoas, né, que saíam das casas, até chegar uma quantidade de pessoas que coubesse naquela casa que iríamos receber. Sempre acabava com comida. Acho que até hoje, essas novenas, essas coisas, sempre acabam com comida, né? Sim. Então, depois tinha a oração, tinha o louvor, e depois tinha uma confraternização nessas casas. E então, sempre participei. Porém, acredito assim, que aonde despertou a minha vocação foi depois de ter trocado... Eu troquei de paróquia, acho que
algumas pessoas me conhecem, eu sempre fui um pouquinho, como posso dizer, não é rebelde, assim, é uma pessoa de opinião, podemos dizer assim. Então eu participei de uma paróquia, a paróquia do lado da casa da minha mãe, e a paróquia, ela, depois de um certo tempo, ela foi dirigida por alguns padres que tinham mais influência, podemos dizer assim, ou mais comunhão com a teologia da libertação, e eu não comungava muito de algumas ideias, né? E eu lembro que até fui conversar com um padre e aí a gente discutiu bastante sobre os pontos teológicos, algumas questões, né? E ele falou que a paróquia ia continuar daquele jeito, aí eu mudei de paróquia. A convite da minha irmã, que já tinha mudado de paróquia, né? Minha irmã já tinha mudado de paróquia. Aí eu saí da paróquia pertinho da casa da minha mãe e fui participar da paróquia São Paulo da Cruz, e mais precisamente da comunidade Jesus Operário. E aí nessa comunidade eu me tornei membro da equipe de liturgia, me tornei também catequista, dava catequese para jovens. E acredito que aí que se deu assim o despertar da vocação. Eu acho que assim o despertar da vocação se deu em 2 momentos, posso dizer. Um pela catequese, acho que o ato de ensinar, de falar da doutrina, de falar da igreja, isso despertou o interesse de ir mais longe, de ir a mais pessoas, de falar de Deus a mais pessoas. Então, acho que é um ponto aí, né, que eu senti vocacionado a estar a serviço da evangelização. Mas não entendia muito, assim, qual é o caminho que deveria seguir, né? Sei lá, é uma congregação, uma diocese, ser padre, não ser padre, né? Então, não sabia muito. Eu acho que o outro ponto um ponto que, quando eu entrei no seminário, foi perguntado o porquê da vocação, e eu expliquei esse outro ponto, e eles não levaram a consideração, tinha que colocar numa revista, tinha que colocar uma entrevista na revista, e não falaram que não podia colocar aquilo, porque era uma experiência mística, era uma coisa assim muito íntima da alma, então essas coisas não tinha que colocar, eu tinha que colocar uma coisa social. E, era até um tempo era muito auge, né, assim, libertação. Então eu falei assim, mas eu não tive, o que eu vou colocar? Eu fui ajudar como servente de pedreiro, tive uma experiência e decidi ser padre. Não foi isso. Eu sempre tive uma experiência trazida da minha mãe e das pessoas que fizeram parte ali do meu cotidiano eclesial, uma grande experiência de silêncio, de se retirar, de oração, né? E então eu sempre tive essa prática de rezar sozinho. Eu saía do serviço, eu saía do trabalho e procurava uma paróquia, ia no Santíssimo e rezava, fazia orações. Já tinha a liturgia das horas, mesmo sem saber sobre a vida sacerdotal, fazia a liturgia das horas. E a minha família conhece o padre Ubirajara desde que ele era seminarista passionista. E então teve bastante influência também na vida da minha irmã mais velha, e essa influência acabou entrando na minha vida. E então, por conta dessa paróquia São Paulo da Cruz, a influência da amizade com o padre Ubirajara, que era passionista, então sempre teve presente essa questão da contemplação na minha vida, né? Então eu sempre tinha esse costume de se retirar nas igrejas e rezar sozinho, e depois, saindo do serviço, eu ia na missa, toda terça-feira, eu ia na missa de Santo Antônio. Toda terça-feira tem missa de Santo Antônio, às 3 horas da tarde. E o padre que celebrava também era passionista, né? A congregação passionista era muito presente na diocese de Osasco, sim, principalmente na cidade de Osasco. E o padre que rezava essa missa de Santo Antônio era passionista. Então, eu participava... Era o padre Norberto? Desculpa cortar, era o padre Norberto, não era? Teve o padre Norberto, teve o padre Gabriel, teve outros padres antes do padre Norberto. Cheguei aí. Antes do padre Norberto, já tinha outros padres passionistas que moravam na Imaculada Conceição, no quilômetro 18. Sim.
Então, mas eu cheguei a participar na igreja de Santo Antônio no tempo que ela nem era, ela pertencia ainda aos passionistas, né? Depois que ela tornou uma igreja diocesana. Então, eu participava dessa missa e vendo o padre celebrar, eu vi o padre de hábito passionista e chegando de hábito passionista e vendo o padre celebrar, eu olhava assim e senti uma experiência muito grande do amor de Deus, uma experiência na alma, assim, uma presença do amor de Deus, e olhei o padre celebrando e falei assim, eu quero isso, eu quero celebrar. Eu quis ser padre pela missa. Então eu posso dizer que a parte da catequese foi importante, mas eu podia ser um bom leigo para anunciador da palavra, podia ser um pregador da renovação carismática, mas o que mais chamou a atenção foi a missa. Então eu vi o padre rezando a missa e falei assim, eu quero isso, eu quero rezar a missa. E principalmente porque o padre rezando a missa era aquela experiência de estar próximo à cruz. Acho que a cruz sempre fez parte da minha vida, desde a infância tinha cruz, né? E então, o padre rezando a missa, tinha uma cruz muito grande na catedral, né? Então, o padre rezando e ele olhando assim para a cruz, eu olhei aquilo, tive uma experiência e falei assim, eu quero isso para mim. Eu quero rezar missa. Eu quero me vestir com veste sacerdotal e quero oferecer o sacrifício da cruz. Então, essa foi a vocação. Esse foi o despertar, que eu não pude escrever na revista do seminário, porque não aceitaram. Tive que escrever só a parte da catequese, porque naquele tempo julgaram que aquilo ali não é uma vocação, né? São coisas estranhas de algumas pessoas da igreja, né? Uhum. Mas eu acredito que ali eu tive uma experiência muito grande de Cristo sacerdote, então eu quis ser padre. Puxa, sensacional. Eu vou antes de avançar na questão, né, de entrada no seminário e até disso, tem duas coisas que nós já conversamos sobre isso, mas até relembrar. O senhor faz aniversário, né, de vida no mesmo dia que meus pais fazem aniversário de casamento, né, que é 6 de setembro. E o senhor tem uma mesma questão da minha irmã. Minha irmã agora está com 30 anos, né? E ela teve diabetes muito novinha. E eu sei que o senhor tem diabetes, né? Ou eu estou enganado? Não estou enganado, não. Não está enganado, é verdade. Quando ela era... Acho que ela tinha 6 anos, isso em 1997, os produtos Diet, Light, insulina, tudo isso era muito difícil até de achar. Como é que foi, assim, inclusive a adaptação até depois para a questão do seminário, né? O senhor toma insulina ou não? Como é que foi isso? Na verdade eu não sabia, né? Eu descobri que tinha um pouco antes de se tornar diácono, eu passava mal no seminário e eu não sabia o que era, né? Pensava que era, sei lá, uma queda de pressão, alguma coisa, até que eu fui num hospital que fez exame de sangue e falou, porque todos os outros hospitais falavam que era uma virose, né? Muito comum isso, né? Tudo é virose. Então eu fiz exame de sangue e aí descobri que eu estava com a glicose muito alta, estava 365 aquele dia. Estava alto demais, né? E eu estava desfalecendo, assim, passando muito mal. Sim. Então, aí, nesse tempo, por um período, sei lá, acho que 2 meses, 3 meses, eu tomava insulina, sim. Mas depois eu fiz outros exames, curva glicêmica, outros exames, e aí descobri que, na verdade, eu adquiri depois a diabetes e estava mais ligado à questão emocional. Nossa. E também que o meu organismo demora muito para fabricar a insulina. E depois, quando fabrica demais. Então, por isso que eu parei de tomar. Então, no meu caso, teve que fazer vários exames, vários estudos, para que o controle seja através da alimentação. Então, hoje eu tenho que tomar bastante cuidado com a alimentação. Porque aumenta muito a glicose, fica muito alto, mas depois é uma queda muito grande, né? Muito brusca. Então, abaixa demais. Aí eu passo mal de novo, né? Então, isso foi descobrindo através de exames que eu preciso controlar a alimentação e não passar muito tempo sem se alimentar.
Porque senão acontece esse risco. Então não é uma questão de tomar insulina toda hora, é uma questão de controlar a alimentação para que haja um equilíbrio ali no meu organismo, né? Para que não fique muito tempo sem fabricar insulina, porque depois quando fabricar vai ser demais. Então isso tem a ver com a alimentação. Entendi. E claro, tem que controlar a questão da alimentação, e no comecinho não tinha muitos produtos assim, diet, produtos sem açúcar, então era uma questão complicada, que eu tinha que comer sempre a mesma coisa, não tinha opções, né? Então você se privava de algumas coisas e tinha que ficar comendo só aquele alimento. Eu lembro que só tinha um tipo de bolacha que podia comer, e não aguentava mais comer aquela bolacha, então a gente fez um pouquinho de penitência, né? Um pouco de penitência, não. Produto. Não, hoje tem uma infinidade de produtos, e até como se trabalha muito a questão da saúde para a alimentação de todo mundo, então até alguns produtos que seriam para um tipo específico, por razão diabética, hoje todo mundo come, né? O pessoal está melhorando a qualidade de alguns produtos. Mas então, vamos continuar na questão. O senhor pegou o amor, começou a assistir a missa, né? Teve essa experiência com Deus, decidiu entrar no seminário. Eu conversei com os meninos, né? Tanto com o João, quanto com o Marcondes e com o Guilherme, da São Paulo Apóstolo, né? Então, conversei com os três, né? Isso aí o pessoal pode assistir, né? Tem já no canal, já tá lá postado. Passou agora no mês de janeiro. E como é que foi a vida no seminário? Porque é diferente do que eles estão tendo, né? Porque eles têm filosofia dentro do seminário. O senhor estudou na faculdade, não foi? Estudei na faculdade. Bom, primeiro, antes de entrar no seminário, houve a questão aonde eu iria, né? E acho que porque existe até hoje uma influência muito grande passionista na minha família, na minha pessoa, na minha família. Então, eu fiquei sem saber o que fazer, aonde ir, né? E até pensei e também no Carmelo, porque também nós tínhamos um costume com a minha mãe, por causa de amizade com alguns padres, também de visitar muito o Carmelo de Cotia. Então aí falou assim, e agora? Carmelita descalço, passionista, o que fazer, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ver as questões e tive uma pequena frustração das províncias que estavam próximas de Osasco, que não estavam meio distante assim do carisma, né? E aí eu fiquei nesse impasse assim, sem saber o que fazer. E aí nesse meio tempo assim, eu conheci o Padre Wagner, o G-Padre, né? O Wagner, que está na Paróquia Espírito Santo. Eu conheci ele quando ele estava no primeiro ano de seminário da Diocese de Osasco. Eu conheci ele na Paróquia Sagrada Família, e ele foi conversando comigo sobre a paróquia, sobre a diocese, sobre ser sacerdote diocesano, tudo. E aí eu comecei a fazer encontros vocacionais de diocesanos. E ali eu percebi que eu podia estar a serviço da igreja, podia estar ali e também carregar a minha espiritualidade pessoal. Aí eu decidi entrar no seminário. Entrando no seminário, realmente é diferente dos dias de hoje. Nós estudávamos na faculdade, desde a filosofia. Então, saíamos no período da manhã para ir para a faculdade, e depois voltávamos para o seminário e tinha toda aquela rotina de estudos dentro do seminário, de cuidado do seminário e também da vida espiritual dentro do seminário. E eu acredito que o fato de estudar fora assim, a nossa vida comunitária era menor. Eu acredito que hoje, os meninos que estão hoje lá, os seminaristas, eles têm uma vida comunitária melhor do que do meu tempo, né? Porque nós estávamos ali
a faculdade era muito longe, né? Então tinha todo um programa ali, uma organização para ir para a faculdade, para voltar da faculdade, então sobrava pouco tempo para a vida comunitária, né? Eu acho que hoje ter o próprio instituto favorece a vida comunitária, o crescimento, que isso precisa ser trabalhado, vivido, para depois ter ali, né, a convivência no presbitério, a convivência entre os padres. E hoje, como a nossa diocese, ela tem mais vocações, então tem que aprender a viver em comunidade, porque antigamente, no começo, tinha padre que era pároco de 2 paróquias, 3 paróquias, então não tinha essa vida comunitária. E hoje precisa ter, porque hoje tem poucas paróquias, então vai ter que aprender a viver na mesma casa, 1 padre, 2 padres, até 3, né, futuramente, sei lá. Então tem que aprender a viver essa vida comunitária. Mas no período do seminário, tinha essa vida comunitária, porém eu também tinha essa vida, entre aspas, assim, paralela da minha espiritualidade. Também fugia em horários alternativos, escondidos dentro da capela, fazia minhas orações sozinho, estava lá com a minha cruz. Então, o meu quarto no seminário tinha uma cruz grande, o pessoal falava assim, para que essa cruz, né? Então, e ali fazia orações da congregação passionista. Então, meio que também eu tinha a minha vida contemplativa sozinho. Uhum. O pessoal que não conhece o seminário se engana, eles pensam que não tem brincadeira, que vocês não fazem piada um com o outro. Tem Os padres que são sarristas de primeira. Tem momentos de brincadeira, a gente brinca sempre. Eu acho que a alegria é muito importante. Essa questão de tirar sarro, de brincar, de descontrair o ambiente, né? Acho que não tem que ser sisudo, emburrado, briguento, porque vive dentro de uma casa religiosa. E é interessante que essas brincadeiras distraem, essa brincadeira alivia as tensões, as preocupações, principalmente com o estudo, né? Porque no meu tempo era bem acirrado, então tinha que estudar, então para não ficar aquele ambiente pesado, as brincadeiras valiam. E depois foi acrescentado o esporte também, né? Nós íamos para o seminário da Diocese, ele fica na Vila São José, nós íamos a pé até a Vila dos Remédios, da Igreja dos Cônegos, que lá eles têm, né? Eles têm quadra, eles têm bastante área assim, de esporte, então eles emprestavam para a gente ia lá, né? Tinha futebol, tinha vôlei, corrida, então, porque o nosso seminário é muito fechado. Fechado no sentido que não tem área verde, não tem campo, não tem área ali para lazer muito, né? É uma casa fechada. Então nós íamos a pé até a casa dos religiosos e ali a gente praticava esporte e brincava e se divertia bastante, né? Eu cheguei a jogar bola com os padres uma vez, e eu não jogo nada, mas eu cheguei a jogar com o padre Marcos Funchal, com o padre Alexandre, o padre Cássio e tinha alguns seminaristas, mas foi legal, foi divertido. Eu não jogo nada, padre, eu não jogo nada. Mas o Cássio é um craque, hein? Uhum. Na verdade, eu parei, eu preciso até voltar. Eu parei com o esporte total, parei de fazer esporte, agora eu preciso até voltar mesmo, porque antes fazia mais, tanto no seminário e também há 3 anos atrás praticava alguns esportes, agora estou parado. Até antes de falar da vida do padre, mas assim, hoje a paróquia Nossa Senhora Aparecida tem um vigário. Tem. O senhor falou da convivência de comunidade. O vigário, que é o padre Cosme, ele tá fazendo exercício, porque ele postou esses dias até com a garrafinha de... Ele tá indo na academia. Desde que eu mudei de paróquia, estava na São Paulo Apóstolo, eu meio que fui deixando de lado a questão do exercício. Fui organizando a paróquia, fazendo muitas reuniões, organizando a vida administrativa da paróquia, né? Então, fui deixando de lado e acabei parando de ir para academia, parando de andar de bicicleta e fazer outros exercícios que eu fazia também. Mas ele não, ele continua fazendo, ele vai para academia, né? E, então, pretendo este ano voltar a fazer exercícios, né? Porque eu joguei bastante tempo basquete, depois parei, eu fiz academia, fiz natação e fazia ciclismo, andava muito de bicicleta, né? Uhum. E agora, pretendo esse ano voltar a
a fazer alguns exercícios. Mas é importante, tanto para a saúde como para a mente também, né? É um alívio também diante das preocupações. Né? Bom, e aí o senhor teve todo aquele período, né, filosofia, teologia, e foi ordenado. Quando que o senhor... Agora dá para dizer a data, né, exata da sua ordenação, né? 2 de fevereiro, aí tem que diminuir 13 anos aí. Foi de 2008. 2008. Sacerdote, 2008. Então, daí o senhor foi para onde? Como é que funciona aí? Como é que o bispo fala, o senhor vai para cá, você vai para cá, você fica aqui? É assim? Sim. Com o Dom Hercílio, no retiro, no retiro de preparação para ordenação, ele costumava nos convidar para uma conversa e ele conversava ali sobre a vida pastoral, sobre as diversas áreas que tem na diocese, e depois ele apresentava ali umas alternativas, né? Ele apresentava as alternativas e dizia, ó, vai para essa paróquia, né? Acredito que ali, pelo seu perfil, pelas suas características, vai dar um bom trabalho, né? Cada bispo tem um jeito, Dom João vê por outra maneira, né? Mas eu acredito que essa questão de ver o perfil do padre, ver o perfil do local, eu acho que ajuda muito, porque nem o padre fica sofrendo e nem o povo fica sofrendo, né? Porque às vezes o povo sofre também, né? Quando o padre é de um perfil totalmente diferente, e aí não cresce, não vai para lugar nenhum, né? A paróquia fica aquele impasse. As pessoas ficam ali naquele impasse e gerando atrito, né? Então acredito que é bom analisar o perfil, né? Porque tem áreas, tem paróquias que, sei lá, são mais contemplativas, tem paróquias que são mais próximas a movimentos, tem paróquias que são mais ligadas a trabalho social, e tem tanto padre, né? Acho que tem padre para todos, para a gente ver essa questão. Então, a primeira paróquia que eu fui vigário na paróquia de São Judas, em Itapevi. Então, eu fui para a paróquia São Judas de Itapevi para ajudar o padre Gilmar, e o Dom Hercílio me chamou para ir lá, que era para ajudar o padre, porque lá só tinha uma paróquia e os evangélicos estavam dominando, estava crescendo o número de protestantes. Então, aí o Dom Hercílio me chamou e falou assim, ajudar a resgatar a característica, o catolicismo aqui nessa cidade, né? E realmente, eu fui para lá e a primeira coisa que eu fui falar com o padre Gilmar, eu falei assim, nós vamos fazer missa votiva a São Judas. E acho que uma característica que você viu na Coab, né, que eu fazia muito, procissões gigantescas, né? Vamos andar e fazer um monte de procissão, um monte de devoções, né? Um monte de sinais externos na liturgia para ganhar visibilidade da igreja. E deu certo, assim. Foi um trabalho muito bonito, junto com o padre Gilmar, e a igreja voltou a ser frequentada. Hoje se dividiu muito. Antes, quando eu cheguei lá, tinha 18 comunidades. Hoje já virou várias, já foi dividida, já criou várias paróquias, né? Sim. E depois da São Judas, eu fui nomeado pároco na São Paulo Apóstolo, na Coab. E quando eu fui nomeado, né, o Dom Hercílio também me chamou, ele falou assim, precisa dar como posso dizer, agora eu não lembro as palavras que ele usou, precisa dar uma segurança para o povo de lá, porque trocou muito de padre, uma paróquia recém-criada e teve muitas trocas de padre, então eu precisava ir para dar uma segurança de falar assim, não, o padre vai ficar. E realmente, quando eu cheguei, quando eu tentava fazer uma reunião de pastoral, tentava fazer uma coisa, o povo mesmo falava assim, esse padre aqui daqui 1 ano, daqui 2 anos já está fora. Vamos fazer isso, não vamos fazer tal movimento, não vamos fazer tal reforma, porque daqui a pouco esse padre está fora, né? Então, eu tive no começo eu tive essa dificuldade muito grande. Faltava um pouquinho de credibilidade, né, que o padre estaria ali com eles, estaria ali, fazia parte. Então, eu quis morar na Coab, não quis morar em outro lugar. Eu morei na Coab e acho que a questão de andar na Coab, andar a pé, de ir nas coisas da Coab, de mostrar que eu estava em Carapicuíba ali, que eu estava ali,
acho que foi ajudando um pouco essa questão, né? Das pessoas ver que o padre estava ali, que ele ia ficar. E realmente, assim, desde a criação da paróquia, eu fui o padre que mais fiquei lá, né? Fiquei 9 anos. Sim. Foi. Sim, então, eu já estava lá. O pessoal falava, se existiu alguma maldição, eu quebrei, né? Foi quebrada. Porque eu fui o padre que fiquei mais tempo. Sim. Porque a São Paulo Apóstolo era uma comunidade da Nossa Senhora Aparecida, quando o padre José Maria era um pároco. Aí separou, aí eu não lembro agora qual foi o padre, se foi o padre Edilês ou foi o padre Arnaldo que assumiu. Não, primeiro foi o Arnaldo, depois do Arnaldo foi o Edilês, depois do Edilês o padre Nilson. Isso. E depois do padre Nilson eu estive aí por 9 anos, né? Exatamente. E depois da São Paulo Apóstolo eu fui para a mãe da São Paulo Apóstolo, para Nossa Senhora Aparecida, né? Na verdade eu mudei de bairro, e muito pertinho, né? Sim. Mudei de bairro. Sim. Dali, quem mudou fui eu, né? Porque eu casei em 2015 e mudei para Jandira, então começou a ficar mais difícil, né? Mas a Kátia ainda tá na São Benedito. Ela tá lá, eu tô na paróquia, então... E aí a gente conversa, o que tá acontecendo lá? Ah, tá assim, tá, sabe? A gente vai trocando para poder saber o que cada um, porque ela serve lá. Sim, agora, para ir para a missa, como agora nós estamos sem carro, a gente vai aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Jandira, que é da comunidade do pessoal da Sagrada Família de Bérgamo. Isso. Bem legal. E aí, o senhor foi vigário também. O que é um vigário? As pessoas não sabem, né? Todo mundo fica falando, o conto do vigário, mas eu acho que as pessoas não sabem o que é um vigário. O vigário é um padre colaborador que está para ajudar o pároco na evangelização, na dispensa dos sacramentos, né? Então ele vai colaborar no serviço do bem das almas, né? Então, especificamente, está ali para colaborar na questão evangelizadora, a questão pastoral, a questão do cuidado das almas, principalmente em dispensar os sacramentos, né? Essas paróquias muito grandes. Hoje, a gente não pode só falar de paróquia muito grande de território, né? De território geográfico. Hoje, existem paróquias que elas são grandes no fluxo de pessoas, né? Na participação de pessoas, né? Então, o vigário está ali para colaborar para que o povo seja assistido, que o povo possa ter os sacramentos, né? Então, o vigário, ele colabora, ele ajuda, às vezes também pode receber também uma missão ou um trabalho a nível diocesano, mesmo estando ligado a uma paróquia, a nível diocesano ele pode estar fazendo algum trabalho também dentro da diocese, cuidando de uma pastoral a nível diocesano, cuidando de algum movimento, né, ou ajudando na parte administrativa também, né, pode estar ajudando. Legal. Muita gente não sabe, né? As pessoas falam, é o vigário, né? Elas falam, o que é o vigário, né? Então, com essas definições fica mais fácil agora. Geralmente o povo gosta, o povo fala assim que quando a paróquia tem vigário, né, fala assim, vamos no vigário, vamos falar com o vigário, porque como o pároco tem que ficar ali com a questão das leis canônicas, do pode, não pode, então o vigário acaba sendo mais legal, né? Porque o vigário não vai falar assim, isso não pode, né? Ou falar assim, tem que falar com o pároco, né? Então é mais fácil para o povo se dirigir ao vigário e o pároco torna-se aquela figura legalista, né? Aquela figura do pai que tem que falar sim ou não, né? É a figura paterna, né? Não, fala com o tio, fala com a mãe, mas falar com o pai é mais difícil, né? Porque vai ser mais duro. Bom, teve algum momento assim, vamos do difícil, primeiro do difícil até o fácil, né? Teve algum momento que foi muito difícil nesses 13 anos, assim, para o senhor, que foi o momento mais complicado em relação ao sacerdócio? Olha, Dom Henrique Soares, tinha amizade com Dom Henrique, inclusive Dom Henrique, ele estaria no dozenário de Nossa Senhora Aparecida, estava marcado já, mas ele veio a falecer, né? Dom Henrique Soares sempre falava assim, para nós, né?
O casamento, quando chega a 5 anos, tem uma crise lá, nossa, de que estamos juntos há tanto tempo, que agora tem filhos ou não tem filhos, né? Sempre tem uma pequena crise. Ele dizia também que no sacerdócio também passa uma pequena crise, 5 a 7 anos, né? E antes eu pensava assim, imagina, isso não existe, não vai existir nunca essa crise. Mas eu acredito que existe. Não uma crise assim de desistir, mas uma crise, a minha pessoal, uma crise de você ver, por exemplo, fazer tanto trabalho de evangelização, querer que famílias busquem a Deus, se convertam, e aí você vê passar os anos e vê as pessoas voltando ao mesmo erro, voltando à vida velha, largando a Deus, e você, às vezes, lutando na questão do falar, da pregação, insistindo, como diz o apóstolo Paulo, né, insistindo de diversas maneiras para evangelizar, para falar, para persuadir os corações. Aí você vê, você fez um trabalho, evangelizou, que você fez, até eu, no meu caso pessoal, penitência, sua vida de oração por aquela questão, por aquelas pessoas, e você vê depois aquelas pessoas lá, como diz o ditado popular, rodando e rolando com o capeta. Então, acho que isso gera uma frustração, sim. Gera uma frustração. Porque, assim, a nível profissional, se você é arquiteto, você vai projetar alguma coisa, depois quando você vê que a sua obra foi executada, que construiu, sei lá, o prédio, a casa, você fala assim, olha o objetivo, chegou, né? Uhum. Você é engenheiro, enfim, qualquer outra profissão, você fala, chega lá, não que o sacerdócio seja uma profissão, mas nessa questão, você vê o resultado. Aí, na questão da igreja, quando você faz um trabalho pastoral para evangelizar, e você vê que depois as pessoas deixaram de amar Deus, então é algo frustrante. Então eu pensava assim, nossa, para que fazer tudo isso se as pessoas não querem servir a Deus, né? Não querem. Então eu me frustrava, ficava angustiado, sofri muito. E aí aconteceu tudo ao mesmo tempo. Quando eu tive essa crise, eu fiquei doente também. Não sei se você lembra, né? São Paulo. Eu tive problema, a diabetes, tive colite, tive vários problemas, né? Então foi tudo ao mesmo tempo. Então eu fiquei doente, eu fiquei com essa crise, então eu fiquei muito angustiado, muito triste mesmo, assim, na alma, né? E aí Deus permite também que a gente passe por um período de purificação. Então, nesse período também, mas não foi tão longo, mas teve um período também, que no mesmo período que eu fiquei doente, que eu não sentia consolação nenhuma de Deus, nem em oração, nem em escutar a palavra de Deus, não sentia nada. Então eu ouvia a palavra de Deus, rezava a palavra de Deus, estava na igreja, mas não sentia nada, absolutamente nada. Às vezes, rezando missa, o que eu sentia era mal-estar, era ânsia de vômito, dores, não sentia absolutamente nada. Então foi uma secura espiritual na crise e também no meio da doença. Então eu acredito que esse foi o período mais difícil, que durou, acho que uns quase 3 anos, né? Foi. De enfermidade, né? Essa questão da cura espiritual durou menos, mas de enfermidade foi esses 3 anos. Então, isso me frustrou muito. Mas depois, eu fui percebendo uma coisa. Eu não me ordenei padre para servir o povo. Como assim? Que absurdo que o padre está dizendo. Mas eu me ordenei padre para Deus, para servir a Deus. E então eu sirvo o povo servindo a Deus. Então, quando eu faço para Deus, quando eu faço atender uma pessoa, socorrer uma pessoa, sirvo as pessoas por Deus e em Deus, aí tem um sentido. Eu estou fazendo como um cuidado do povo de Deus.
Aí, se a pessoa quis, se não quis, né, é um outro mérito se ela continuou, se não continuou. Então, quando o foco está para Deus, fazer as coisas para Deus, então até mesmo os dissabores que a gente encontra, quando as pessoas não correspondem, quando as pessoas acabam indo contra até mesmo a obra da evangelização, contra a igreja, tem um outro sentido. É um sentido de você encontrar o Cristo que também não foi recebido, o Cristo que também foi rejeitado, o Cristo também que foi escarnecido. Então você oferece isso, a cruz de Cristo, e isso tem um significado, é purificação, é santificação, é aproximar do Cristo crucificado, é aproximar da experiência de servir a Cristo, imitando a Cristo, estando com Cristo, não só o Cristo glorioso, né? Não só o Cristo do esplendor, mas o Cristo que foi abandonado também, o Cristo que foi esquecido, colocado de lado. Então, isso deu um novo significado à minha vida pessoal, ao meu sacerdócio, né? E também para a minha vida pessoal, acho que foi muito importante, porque quando você faz as coisas na igreja para o outro, você se frustra, você fica frustrado. Porque, aliás, isso é idolatria, eu acho, né? Porque assim, eu vou ser um bom padre para esse fulano, para essa família, né? Então, você não atinge a expectativa daquela família, você não atinge as expectativas de fulano, de ciclano, ou de qualquer projeto, não sei do que, aí você se frustra, né? E você está fazendo aquilo para agradar homens. E quando a gente faz as coisas para agradar homens, não tem prosperidade, não tem realização. Agora, quando a gente faz para Deus, para agradar a Deus, a gente agrada o homem no sentido que a gente dá Deus para o homem, né? Dá Deus para o outro. Então, o fruto agradável a outra pessoa não é servi-la, fazer o que ela quer, mas é dar libertação para ela, porque eu estou dando Deus. É dar alegria de conhecer a graça de Deus, né? Eu acho que isso foi um período libertador na minha vida. Acho que, e também me libertei também daquela. Eu tinha uma preocupação muito grande. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar do meu sacerdócio? O que as pessoas vão pensar do que eu falo? Então eu tinha uma preocupação tão exagerada do que falar, até crises mesmo assim em relação ao sacerdócio, de postura, de questão teológica, né? Porque as pessoas esperam muito que eu seja o super, o ultra, o power carismático, porque tem uma família que é muito inserida na renovação carismática, por ser uma família que participou do início, da fundação dos grupos de orações da Diocese de Osasco. Então eu tinha uma preocupação, né? Eu tinha que ser o carismático. E eu não sou o carismático enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa, eu sou uma pessoa carismática. Não, eu sou uma pessoa chata. Eu não sou carismática, estou abraçando as pessoas, estou rindo, estou pulando, estou correndo no pátio da igreja com as pessoas. Não, estou bem chato, né? Então eu tinha uma crise, e isso me libertou. E acho que essa crise foi uma libertação. Em tudo, a gente vê a mão de Deus, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então acho que essa crise foi uma libertação na minha vida. De sair dessa escravidão, de se preocupar em agradar pessoas. Acho que foi isso. Eu acho que esse período foi o período que, assim, nós tínhamos contato, até por conta que eu coordenava grupo de oração, mas o contato era pouco. Eu tinha me tornado ministro e foi mais ou menos nessa transição como ministro da palavra que o senhor ficou doente. Sim. E aí nós começamos a nos falar mais, porque às vezes o senhor não estava bem, o senhor ligava para que eu pudesse cobri-lo, era algo assim. Então aí foi o momento que nós tivemos mais contato. Mas eu lembro que o senhor já tinha melhorado, e assim, fazia pouco tempo começaram as missas de Páscoa. E eu lembro que foi muito difícil para o senhor, porque você ainda estava em recuperação, não estava 100%. E ficou muito marcado aquela missa do sábado de Aleluia, ao final, quando... né, o senhor colocou o sacrário, a âmbula, né, toda a Eucaristia, fez um momento de agradecimento, o senhor pediu, olha, senhor, eu quero engordar um pouquinho, porque o senhor estava muito debilitado ainda. Sim. E aquilo mexeu com toda a comunidade, tinha gente chorando naquele momento, porque foi algo muito forte, né?
o senhor ter podido estar lá, porque essa era a dúvida, o padre vai estar na Páscoa? E o padre estava na Páscoa, né? Então foi algo assim que mexeu muito, né? Isso ficou marcado. Aquela imagem do senhor de joelhos diante, né, de Jesus sacramentado, né, para levar o sacrário, né, para dentro da capela, foi um momento que mexeu muito. Aquela missa é inesquecível. Sim, sim. Né? Então foi algo sensacional. Foi a Semana Santa, foi uma Semana Santa muito importante para mim. Não que as outras não tenham sido, mas foi uma Semana Santa de recuperação e de voltar à igreja, voltar ali a celebrar. E realmente, até médico falou assim: você não vai celebrar a Semana Santa, você vai celebrar uma missa, a Vigília Pascal. E eu fui todos os dias da Semana Santa. E sexta-feira, eu fiquei muito magro mesmo. Fiquei só o pó da rabiola. E eu lembro que sexta-feira, lá criou-se o costume de fazer uma procissão bem longa de Sexta-feira Santa, né? Uhum. E eu quis ir. E eu lembro que eu fui, e um lado segurava a Kátia, né, que hoje trabalha comigo na Nossa Aparecida, e outro lado segurava a Luciana da comunidade de São Pedro, né, que cantava lá. As duas me segurando, porque eu quis fazer a procissão inteira, e eu fiz a procissão, né, e tinha carro atrás da procissão, para falar assim, olha, esse carro vai para pegar o padre, para levar para outra igreja, mas elas me seguraram, e ali foi uma experiência fantástica, espiritual, foi algo fantástico, né, assim, para o crescimento espiritual. Então, é algo que também marcou também a minha vida, de conseguir fazer a Semana Santa com tanta debilidade, com tanta fraqueza e com dor também, né? Mas eu acho que foi um momento muito íntimo com Cristo Jesus. Acho que foi um momento que serviu a Deus, que eu servi a Deus com maior empenho. Porque é fácil servir a Deus quando a gente está com saúde, quando a gente tem as consolações espirituais, quando a gente tem aquele sentimento de paz, a realização espiritual. A gente serve a Deus, a gente dá cambalhota, a gente grita aleluia, né? Igual quem é mais da renovação faz isso, né? E a gente está lá naquela empolgação. Agora, servir a Deus quando você está com dor, sem sentir nada, sem sentir uma aridez tão grande na alma, eu acho que é um momento que a gente serve a Deus melhor, que a gente demonstra melhor o amor a Deus. Então, eu sou muito grato a Deus por ter passado por essa experiência. Sim, foi. Eu lembro, o senhor comentou dessa procissão, eu lembro de ver, estava a Luciana cantando com o senhor aqui e a Kátia do outro lado também, com a mãozinha levantada, rezando. Realmente foi um momento bem, assim, agora a gente fala legal, mas foi um momento difícil ali. Acho que o mais interessante também foi na Sexta-feira Santa, que eu tenho guardado uma foto que o Rodrigo tirou uma foto, né? Eu estava com a cruz, e eu coloquei a cruz assim no meu rosto, pressionei a cruz no meu rosto. Acho que eu não sou muito de chorar, mas nesse tempo eu chorei. Porque quando eu ordenei diácono, ordenei padre, eu não chorei. E as pessoas falam assim, nossa, esse padre não chora quando é aniversário, não chora nada. E eu chorei muito quando eu fiquei doente, né? Eu ia na missa e as pessoas não entendiam porque eu estava chorando, né? Então, algo que na Sexta-feira Santa eu estava com a cruz, segurando a cruz e pressionando a cruz na minha cabeça, assim, né? E andando com a cruz, e as pessoas achavam que eu estava tendo a maior experiência com Deus. Que eu estava tendo consolações, que Deus estava tendo na minha alma. E as pessoas olhavam assim, falando, nossa, como esse padre reza, que coisa bonita, coisa maravilhosa. E algumas pessoas olhavam eu segurando a cruz, na sexta-feira, e falavam assim, nossa, que profundo. E até choravam assim, né? E eu não esqueço, eu estava segurando a cruz, e eu pressionei a cruz na minha cabeça e falava para Jesus assim, aonde o Senhor está? Porque há meses eu não sei o que é sentir uma consolação, não sinto nada. Eu rezo, eu sinto uma aridez, eu sinto dor, e sinto uma angústia na alma. Aonde o Senhor está? Que eu não estou sentindo nada, né? E eu estava com a cruz brigando com Jesus, falando assim, ó, falando que ele me abandonou, falando que ele me deixou, né? Porque eu senti uma angústia muito grande mesmo na sexta-feira, na alma, assim, uma angústia muito grande. E eu não esqueço isso porque
eu, com aquela angústia, brigando com Jesus, falando que ele tinha sumido, que ele me esqueceu, e as pessoas olhando e falando, nossa, como esse padre reza, olha que experiência linda, ele ora com Deus, e eu tava ali sentindo nada, brigando com Jesus. Nossa, que coisa incrível, olha, e o pessoal acha Padre do Fogo, nossa. Pois é, e aí, deram-se, foram 9 anos na São Paulo? 9 anos. Aí o senhor agora está na Nossa Senhora Aparecida quanto tempo? Já está 2 anos já? Ainda faz 2 anos, né? 2 anos e alguns meses. 2 anos. E como é que está o trabalho? Porque assim, né, a gente tem que considerar, nós estamos no ano de 2021 agora, mas, né, se alguém estiver vendo esse vídeo daqui a 6, 7 anos e esqueceu, nós tivemos uma pandemia em 2020, as igrejas ficaram fechadas, os padres foram pegos de surpresa, tiveram que celebrar pelo menos por 3 ou 4 meses aí missa sem ninguém dentro da igreja, às vezes só com o pessoal do canto. Mas como é que está o trabalho? Olha, foi uma questão, um desafio muito grande. Não vem ao mérito aqui dizer o que aconteceu no passado da Nossa Aparecida, mas a gente sabe que houve uns problemas de pastoral, administrativo, né? Então também é uma missão bem difícil, que a missão também era fazê-la ressuscitar, fazer a paróquia Nossa Aparecida ressuscitar, na participação de fiéis, na vida, né? Da importância dela ali na cidade, né? Então, quando eu cheguei na Nossa Aparecida, frequentava, acho que 20 pessoas na missa de domingo, 20 pessoas. A igreja estava vazia, e com diversos problemas financeiros. Então, foi um ano de batalha, de tentar fazer o trabalho, de evangelizar, de trazer as pessoas de volta. Aí, quando começou a melhorar, começou a criar pastorais, catequese, por exemplo, a gente não tinha catequese, né? Eu nunca vi uma igreja que não tinha catequese de criança. Aí começou a fazer, aí veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, aí veio essa preocupação. E agora? Né? Sendo que é uma paróquia que a gente estava tentando fazer as pessoas regressarem, voltarem, né? E agora, como que eu vou conseguir que as pessoas nos acompanhem em redes sociais? Elas podiam acompanhar paróquias estruturadas, podiam acompanhar paróquias que já têm as pastorais, que já tem pessoas que auxiliam o padre, e agora, né? Então, foi um momento muito tenso, de oração mesmo, e de falar, de ligar para as pessoas e falar para as pessoas, olha, nos acompanhem no nosso Facebook, reze conosco, porque quando a gente começou a rezar a missa lá na questão de internet, ninguém acompanhava a paróquia Nossa Aparecida, todo mundo acompanhava a paróquia, as outras, e a gente não tinha recurso, não tinha equipamento, não tinha microfone, não tinha fio, não tinha internet, não tinha como transmitir essa missa. E depois começou a transmitir pelo celular, então foi assim, de implorar as pessoas a participar, de não abandonar a paróquia naquele momento, né? Então foi um momento bem difícil, o tempo da pandemia. E foi um tempo que voltou o problema que a gente estava sanando, que era o problema financeiro. As pessoas não estavam participando, não estavam sem auxílio. Aí foi um momento mais difícil, que eu falei, agora fecha, agora corta a luz mesmo, corta a água, corta tudo, fecha mesmo. E correu o risco de fechar mesmo, de fechar no sentido de não ter água, não ter luz, não tinha os recursos para pagar os funcionários. Foi uma loucura. E assim, eu rezando, e eu e a Kátia. A Kátia ia trabalhar, e o nosso trabalho, eu e a Kátia, era entrar dentro da igreja, chorar e rezar, pedindo a Deus que viesse alguém, que alguém pagasse o dízimo, que alguém mandasse uma transferência, que alguém fizesse alguma coisa, porque nós estávamos desesperados. E olha, Deus correspondeu à oração, porque minha mãe também rezava da casa dela, e assim, vieram doações, tanto para ajudar com as cestas básicas que nós distribuíamos para as pessoas e para os bolivianos ali, e também para a casa paroquial, porque não tinha alimento na casa paroquial. Então nós recebemos alimento para a casa paroquial, diversos amigos, diversas pessoas que nos ajudaram. Então foi um tempo também que eu posso dizer que foi um tempo de grande experiência na palavra de Deus, né? Busca o reino de Deus e o restante vem em acréscimo.
a providência divina, não vos preocupeis com o dia da manhã, com o que vestireis, com o que comereis. Eu acho que eu passei por essa experiência, realmente agora eu entendi esse trecho do Evangelho, porque eu lembrava que eu e a Kátia rezávamos na segunda, porque na terça não tinha o que comer na terça, e realmente a gente rezava e Deus provia. Foi algo maravilhoso, assim, nessa questão da experiência com Deus, né? Uhum. E hoje, eu posso dizer assim que melhorou a questão da participação dos fiéis na igreja e a gente está lutando, resgatando. Infelizmente, a pandemia trouxe um grande problema aí, né? Que algumas pessoas acabaram se afastando, não só da Nossa Senhora Aparecida, mas da Igreja Católica em si, né? Muitas pessoas abandonaram, né? Então, a gente está aí agora tentando resgatar as pessoas, evangelizar. E Paróquia de Centro tem algo peculiar, né? A Paróquia de Centro, nós temos as comunidades são diferentes, mas a paróquia, a igreja matriz no centro, tem poucas casas. Ali você desceu a igreja, a avenida é comércio, é só comércio, né? Calçadão, enfim, tem poucas casas. Então, a paróquia de centro, as pessoas vêm de outros lugares, vêm de outros bairros, de outras cidades. Então, é bem difícil gerar aquela questão da perseverança, né? Porque a igreja de centro é uma igreja que é uma igreja de passagem, né? Tem domingo que a igreja, eu achava estranho isso. Tinha domingo que a igreja estava lotada e no outro domingo estava vazia, antes da pandemia. Porque tinha de pessoas de tudo quanto é lugar, de Carapicuíba, de outros lugares, e depois no outro domingo tinha ninguém. Então tem muito essa questão de igreja de passagem, né? Então é um trabalho pastoral diferente de paróquia. Porque de paróquia de bairro. Porque a paróquia do bairro, você sabe que aquela pessoa está ali no bairro todo dia. Você conta com aquela pessoa. Agora, uma paróquia de passagem, você tem aquela pessoa que você está evangelizando, depois ela desaparece, você nem sabe onde ela foi parar, não sabe se vai continuar evangelizando aquela pessoa ou aquele trabalho. Questão financeira. A pessoa te ajudou, depois sumiu, você não sabe onde ela está, né? Porque ela não está mais lá. Então, essas paróquias de passagem é uma paróquia que tem que trabalhar a afinidade da pessoa com a igreja, com aquela paróquia, né? E a questão devocional, que é a figura de Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, né? Porque é um trabalho diferente. É um trabalho diferente. Interessante. Apesar que eu acho que do outro lado tem um bairro ali, eu não sei se o povo sobe ou tem alguma comunidade ali para baixo. Não, sentido centro, do lado esquerdo tem um bairro sim, tem Jardim das Belezas, né? Que é o bairro que está entre a Nossa Senhora Aparecida e a Santo Antônio. Então esse bairro aí, ele está dividido, né? Um pouco está na Nossa Senhora Aparecida, um pouco está na Nossa Senhora Aparecida. Perdão, na Santo Antônio. Esses são fiéis, esses estão ali mesmo, né? Mas quando eu digo em igreja de passagem, eu digo assim, a questão da movimentação, né? Tem um número de fiéis, sim, fixos, né? Mas é bem menor do que uma paróquia de bairro. De bairro que tem mais casas, né? Sim. Então a gente tem um fluxo de pessoas que estão passando. Domingo tem, domingo não tem, um mês tem, um outro mês não tem. Algo que eu achava muito estranho, que graças a Deus tem melhorado, mas no começo eu achava muito estranho, acabava a festa de Nossa Senhora Aparecida, na igreja Nossa Senhora Aparecida, a igreja esvaziava. Assim, um mês, novembro, dezembro, janeiro, esvaziava, e depois ela voltava a ter um fluxo maior só com o início da quaresma. Então, esse ano eu notei que está diferente. Esse ano, acho que graças a Deus, também essa questão do trabalho que a gente fez, e também as pessoas querem voltar para a igreja depois que ela reabriu, então esse ano está diferente. Esse ano tem pessoas nas missas dominicais, na Nossa Senhora Aparecida, mesmo em dezembro e janeiro, porque antes ela esvaziava e as pessoas voltavam. Então, é como que eu moro em tal lugar, eu venho até chegar 12 de outubro para festejar Nossa Senhora. Depois
Eu participo no meu bairro mesmo, participo na minha casa mesmo, depois eu volto para essa, até chegar 12 de outubro de novo, né? Puxa, olha que coisa. Interessante, é isso. Não, e é verdade, muitas vezes quando eu ia dar catequese lá, tinha semana que eu ia, tava cheia, tava bem cheio. E eu não sei se era por conta de batismo, algo assim, tava muito cheio. Aí na outra tava vazia, tinha espaço para tomar. Que coisa. O povo fiel é o povo da missa das 7h30 da manhã, que são as pessoas muito idosas. Eles estão lá todos os domingos. Agora, 10h30, se você for... Você já viu isso, né? Já teve essa experiência? Sim. 10h30 é isso que você falou. Tem um domingo que tá lotado, que não tem onde colocar pessoas, e daí tem um outro que tá vazio, aí o outro tem um grupo de pessoas que você olha assim e fala assim, são pessoas novas. Né? E principalmente 10h30 tem essa experiência. Sim. São pessoas que estão passando, né? Ou que já moraram em Carapicuíba, vieram visitar um parente e vão à missa, né? Uhum. O senhor me lembrou uma coisa que eu não tinha perguntado. O senhor falou uma palavra que aí eu queria saber como é que isso começou. No período da São Paulo Apóstolo, de repente, o senhor começou a atender uma comunidade específica que não estava na paróquia, que estava até residindo numa outra paróquia, que é a questão da comunidade boliviana. O que aconteceu? Como é que o senhor se aproximou deles? O senhor já falava espanhol ou não? E depois, até hoje, o senhor está atendendo essa comunidade ou já tem um outro padre? Como é que começou isso? Bom, eu sempre gostei da língua espanhola, sempre estudei espanhol, né? E tinha amizade também, tenho até hoje com as freiras mexicanas, né? Enfim, com irmãos religiosos também de outros países de língua espanhola. E em um determinado momento, assim, também é tudo experiência com Deus mesmo, né? Em um determinado momento, é como se tivesse dado um estalo, assim, acendido uma luz e pensar assim, o que eu faço com o meu espanhol em relação à igreja? Né? Eu pensei nisso, né? E aí eu comecei a ver essa migração gigantesca de bolivianos para a cidade de Carapicuíba. E eu lembrei que a Bolívia, embora a igreja sofra muito lá, mas a maioria das pessoas são católicos, né? A grande maioria são católicos. E eu comecei a pensar, e esse povo? E esse povo? A igreja fala tanto de missão, igreja na rua, igreja não sei aonde, igreja no telhado, esse negócio, se fala tanto de missão, e eu falei assim, e esse povo tá fazendo o quê? Né? Tá fazendo o quê? E aí eu conversei com o Dom Hercílio e falei assim, Dom Hercílio, eu queria rezar missa para eles. Mas aí como que eu ia rezar missa para eles? Como que eu ia rezar missa, né? Aí eu falei para Dom Hercílio, falei assim, então eu vou chamar a irmã Maria Antônia, que fala melhor espanhol porque ela é mexicana, eu não era graduado ainda, e aí eu falei assim, vamos sair na rua então, sair na rua e chamar eles, ei, vem cá, né? E realmente eu comecei a fazer isso, sair na rua e começar a chamar. Eles morriam de medo, pensavam que era polícia, pensavam que a maioria é ilegal, né? Eles saíam correndo, e então eu ia atrás deles e tentava falar com eles sobre a missa. E tem um parque do Planalto que eles se reuniam de domingo à tarde para comer as comidas típicas deles, para recordar a família, e sentavam. Aí eu peguei uma caixinha de som, que nem evangélico, peguei uma caixinha de som, fui no parque, liguei a caixinha de som com o microfone e comecei a gritar lá, falar de Jesus, falar da Igreja Católica, no parque, né? E para eles ver que eu era o padre, né? Que eu era o padre que eu estava lá. E aí eles começaram a se aproximar. Aí eu pensei, agora posso reunir essas pessoas e rezar missa, mas rezar missa onde? Não tinha onde rezar missa. Aí conversando com o padre Ubirajara, porque antes não tinha essa divisão das paróquias, né? Ele estava na São Lucas e não existia a paróquia São Pedro e São Paulo, era a comunidade da São Lucas. Aí ele falou assim, celebra nessa igreja que é mais próxima, da onde eles se reúnem. Aí comecei a celebrar. Então, a primeira missa que eu celebrei tinha 3 bolivianos. Depois começou a ir 4, aí começou a ir mais.
Aí, rezando a missa com eles, eu comecei a ver a necessidade, o problema social. E o que fazer? Né? Aí fui atrás de pessoas para nos ajudar. Chamei as irmãs, as irmãs para dar palestra, para falar sobre casamento, para falar sobre a questão de educação de filhos. Fui atrás de uma paróquia de Santo Antônio, de São Paulo, que trabalha com imigrantes. Fui a uma congregação que cuida de imigrantes, na Igreja Nossa Senhora da Paz. Não lembro o nome do bairro, no centro de São Paulo. Conversando com eles, fui adquirindo ali meios, material de como trabalhar a questão social também, e convidei pessoas dessa congregação e dessa igreja de São Paulo para fazer o trabalho social. E aí, convidando pessoas também de Carapicuíba. No período que... Aí nós começamos a rezar a missa, aí a igreja ficou um pouco longe, e depois, na verdade, virou paróquia, virou matriz da paróquia, né? Criou-se uma paróquia em São Pedro de São Paulo, e a paróquia cresceu e precisou de mais horários. Aí ficou inviável celebrar ali, né? Porque já era uma paróquia, tinha mais atividades. Aí fomos para a paróquia Santa Rita, na comunidade de São Paulo Apóstolo, que não tinha muito... Que inclusive foi comunidade... Essa comunidade foi comunidade da Nossa Senhora Aparecida, em 1953. Nossa. Foi comunidade da Nossa Senhora Aparecida. E aí lá, nessa comunidade, nós começamos a rezar missas, criamos catequese e os trabalhos sociais junto com a paróquia Nossa Senhora da Paz e Santo Antônio da Arquidiocese fazer trabalhos sociais. Aí veio pessoas da São Paulo Apóstolo, conheci a tia Fátima, o tio Cido nos ajudou, criamos uma organização ali também de trabalho social. Então, de assistir com cesta básica, lá tinha consulta médica, fizemos um convênio junto com o Hospital Sanatório, quando pertencia aos Camilianos, e tinha convênio, a gente fazia o pré-natal, dava vacinação, tinha cursos, várias coisas, né? E depois, quando eu saí da São Paulo Apóstolo, aí que eu tinha que cuidar da Nossa Senhora Aparecida, Dom João achou melhor que a comunidade não pertencesse mais a São Paulo Apóstolo, mas que fosse inserida na paróquia Santa Rita. E aí eu fui para Nossa Senhora Aparecida, a comunidade saiu da São Paulo Apóstolo, né? Porque eu fazia tudo como se ela pertencesse a São Paulo Apóstolo. E era um meio de arrecadar fundos, porque o pessoal da São Pedro, São Paulo, São Benedito, apadrinhava a comunidade dos bolivianos. Apadrinhava na evangelização e apadrinhava na questão financeira. Era um meio que eu tinha de conseguir recursos para a evangelização, junto com a tia Fátima e junto com o tio Cido, com vários trabalhos ali. Né? Foi assim que a gente conseguiu. E hoje a comunidade continua, mas pertence à paróquia Santa Rita. E de vez em quando, antes da pandemia, eu ia lá ajudar a celebrar uma missa, conversar alguma coisa. Tá certo? Porque assim, a dúvida que ficou, e na época era um questionamento até meu, eu falei, puxa, mas eles estão aqui, o correto não seria celebrar em português, até para se adaptarem à língua, mas eu penso que a estratégia é boa, porque quando o senhor foi falando em espanhol para eles, né, eles ouvindo na língua deles, e podendo celebrar na língua deles, eles se sentem mais em casa, né, apesar de estarem longe. Antes de estudar, quando eu fui estudar a língua espanhola, também fui estudar a cultura da língua, tudo, né? Antes de estudar, eu tinha o mesmo pensamento. Eu pensava assim, eles estão aqui, eles têm que falar português, eles têm que rezar missa, eles têm que ir na missa em português. Eu pensava. E depois eu fui passar 22 dias na Espanha também para tirar o certificado de fluência em espanhol, né? E a partir da experiência que eu passei 22 dias na Espanha, e também estudando, eu entendi que a língua não é só entender. A língua é uma questão cultural, é uma questão de identidade, é uma questão de aproximação, é uma questão de afeto também a língua, né? E porque alguns bolivianos tentaram participar da missa em português. E eles participavam ali e depois pararam e começaram a ir... eu esqueci dessa parte. E começaram a ir, né, nos evangélicos que rezavam em espanhol. Muitos bolivianos tornaram-se evangélicos porque os evangélicos rezavam em espanhol, né? Então, quando você
vai numa igreja e a igreja não fala a tua língua, envolve muito a questão afetiva. Mesmo conhecendo espanhol, eu participando 22 dias de missas na Espanha, era estranho. Era muito estranho. Parecia que não fazia parte do meu íntimo, da questão afetiva. Então, mesmo entendendo a missa, mesmo compreendendo, parecia que estava faltando alguma coisa na questão afetiva, né? E depois estudando eu percebi isso. Realmente a língua é um ponto de aproximação afetiva com suas raízes, né? Com o seu povo, e também é uma questão de valorizar a pessoa, a identidade. Mesmo os bolivianos que têm o português, que sabem o português, eles saíam da casa deles longe, tinha missa em português, do lado da casa eles saíam e iam na missa em espanhol. Porque ele falou assim, o ato de falar em espanhol, de fazer até as brincadeiras em espanhol, de falar coisas da cultura deles, eles falaram que tem uma experiência maior, afetiva com Deus, do que entender ou escutar em português. Entendi. A missa fica meio mecânica. Não sei expressar direito, mas parece que a missa fica um pouco mecânica em outra língua. Você escutar em outra língua, né? Falta a questão afetiva. Eu nunca participei em outra língua tirando latim, né? Mas aí me parece que o latim tem uma outra coisa, porque você não se sente deslocado quando você participa numa missa em latim, pelo menos essa de ter participado, né? Você se sente normal, porque quando o padre vai falar com o povo, ele fala em português, ele não faz as orações, as orações ele faz em latim, mas quando ele vai falar com a assembleia, ele explica em português, então imagino que seja isso. Mas não... A oração em latim é uma outra experiência, né? Acho que assim, latim é a língua oficial da igreja, e acho que dá mais solenidade à oração, mais dignidade ao culto. Não que não tenha com o vernáculo, né? Mas é uma questão mais de solenidade, de mostrar, né, um respeito maior, uma devoção, um santo temor, né, do sagrado, uma reverência maior ao sagrado. Acho que o latim impõe isso, uma reverência ao sagrado. Porque senão fica muito banalizado, né? Eu acho, às vezes. Até quando a gente vai falar com Deus em português, a gente tem que tomar cuidado, falar um português melhor, usar a questão dos pronomes. Tem pessoas que são contra isso, falam que isso é besteira. Mas eu acho que precisa. Que não, senão a gente está conversando com Deus como se estivesse conversando numa conversa de bar, né? Não. Falar com Deus numa conversa de bar. Eu acho que também, em qualquer língua, acho que precisa ter uma reverência para falar com Deus, uma reverência ao sagrado. Concordo totalmente. Agora, falando em reverência, devoção, de repente eu cheguei na paróquia e eu vi uma imagem enorme de São Paulo da Cruz. Sim. E aí eu vi que o senhor estava com uma medalha e comecei a ouvir algumas coisas relacionadas. Mas, conforme o senhor contou sua história, eu vi que o senhor já era devoto de São Paulo da Cruz. Não foi uma coisa que surgiu agora, né? O senhor não falou, vamos começar isso aqui agora. Como é que, vamos dizer assim, o senhor está trazendo isso e como é que começou essa devoção? E se puder falar um pouquinho de São Paulo da Cruz, até para as pessoas poderem entender quem é. Bom, São Paulo da Cruz é um grande missionário da paixão de Cristo Jesus, né? Acho que ele aprendeu da mãe dele uma grande devoção à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele tinha uma grande experiência de oração, de intimidade com Deus na cruz e na Eucaristia, um adorador da Eucaristia. E através dessa experiência, que é uma experiência mística que depois Nossa Senhora aparece para ele, diz para criar um instituto que possa fazer memória da paixão de Cristo, que possa pregar a paixão de Cristo. Então São Paulo da Cruz viu que na pregação da paixão de Cristo,
está a maior obra de conversão, de libertação do pecado, dos demônios, né? Como ele dizia, para a sociedade. Então ele criou as missões. Ele fazia missões onde ele ia pregar carregando uma cruz. Ele enfincava a cruz e fazia pregações. E essas pregações convertiam inúmeras pessoas. E mesmo antes dele ser padre, os bispos chamavam ele para ir pregar as quaresmas nas suas dioceses, nas praças, tudo, para as pessoas voltarem para a igreja. Então, anunciando o amor de Deus, que se doa por nós na cruz, mostrando as dores de Cristo na cruz, São Paulo da Cruz dizia, é o grande meio das pessoas encontrarem o amor absoluto, o amor que salva, o amor que restaura, o amor que cura, o amor que dá dignidade à pessoa, né? No Cristo crucificado a gente encontra um grande remédio para os nossos males. No Cristo, na paixão de Cristo, nós encontramos a arma para vencer o pecado. Então, esse, mais ou menos assim, bem resumido, é o São Paulo da Cruz, né? Depois ele criou o Instituto, teve sacerdotes, tudo, e existe a congregação está celebrando o jubileu de 300 anos, né? 300 anos do jubileu. Até a Porta Santa está aberta para receber indulgência nos santuários, né? Então, eu sempre fui devoto de São Paulo da Cruz, desde pequenininho, e quando eu mudei de paróquia, eu conheci mais São Paulo da Cruz, que a paróquia que eu mudei foi São Paulo da Cruz, né? Então, participando da paróquia, você tem a identidade do seu padroeiro, as novenas, as coisas, né? E foi me aproximando mais. Mas mesmo sem conhecer São Paulo da Cruz, no tempo da minha infância, da minha adolescência, eu sempre tive muita devoção à cruz. Eu dormia com a cruz. Minha mãe falava que eu dormia com a cruz. Eu pegava uma cruz, eu dormia na casa da minha avó e do lado da minha cama eu ficava com a cruz. Então eu sempre andei com cruz. Por isso que quando eu entrei no seminário, eu falei, né, falei aquela hora, a primeira coisa que eu tinha que fazer no meu quarto é colocar um crucifixo. E quando a minha irmã foi atrás do crucifixo, ela foi atrás do crucifixo nas irmãs, não lembro o nome das irmãs, né? E as irmãs falaram, que isso? Por que um crucifixo desse tamanho pro seu irmão? Ele vai fazer uma igreja dentro do quarto? Né? Mas mesmo assim andava com a cruz, né? Então, a partir dessa experiência, mudando de paróquia, São Paulo da Cruz, para a paróquia São Paulo da Cruz, e frequentando com a minha mãe e com as pessoas que eram da São Paulo da Cruz, o Mosteiro Santa Gema, as monjas passionistas, fui aprofundando mais ainda na experiência passionista. E depois a família de influência, conheceu o padre Ubirajara quando era passionista. E por frequentar a paróquia Santo Antônio, hoje é catedral, né? Mas antes não. Frequentar a Santo Antônio, que era passionista, então mais, né, recebia mais ali sinais da congregação passionista. E então sempre teve presente, sempre tive devoção, tudo. Eu nunca manifestei na São Paulo Apóstolo algumas devoções publicamente, porque a paróquia tinha outros carismas, né? E então preferi seguir ali o carisma. Agora, a questão da Nossa Senhora Aparecida, ela foi fundada pelos passionistas, né? Foram os passionistas que trouxeram a igreja em Carapicuíba. Tirando a aldeia, que era uma capela, 1500 e não sei quanto, né? Mas a primeira igreja canonicamente erigida em Carapicuíba é a Nossa Senhora Aparecida. Então, ali também era uma igreja passionista. Então, quando eu fui para a paróquia Nossa Senhora Aparecida e tinha que fazer esse trabalho de resgatar as pessoas, de resgatar as tradições, o que eu pensei? Primeiro, a tradição à Nossa Senhora Aparecida, a devoção mariana, voltar sim o fervor mariano e depois voltar às raízes, embora alguns acreditam que não seja necessário, mas eu acho que o povo precisa ter sua identidade e resgatar a sua história e celebrar a sua história. A gente não pode passar por cima, atropelar a história, né? Então, voltar às raízes. Então, eu achei uma belíssima oportunidade de juntar duas coisas. A devoção que eu já tenho e uma igreja que já era dedicada, que já pertencia à congregação. Então, juntei as duas coisas. E por ser o jubileu, a congregação passionista estava fazendo um trabalho nas igrejas que são deles, ou que eram deles,
receber a imagem passionista, com alguns benfeitores ajudando. Aí eu me inscrevi e aí a gente recebeu a imagem, e é uma imagem que é cópia do santuário, né? E tem uma placa lá, uma dedicatória, que a gente está explicando por que a imagem de São Paulo da Cruz está lá, e justamente por conta do jubileu dos 300 anos e por ter sido uma igreja fundada pelos passionistas. Foi uma igreja passionista, e depois a arquidiocese, não existia diocese de Osasco, a arquidiocese pediu o local para os passionistas, transformando numa paróquia diocesana. Mas a paróquia, a casa paroquial, a construção da casa paroquial é em formato de retiro. Retiro é o nome das casas que chama as casas passionistas. É uma casa religiosa, é o formato de uma casa religiosa. O terreno era muito grande, tinha intenções de construir um colégio passionista, mas depois a arquidiocese pediu e transformou numa igreja diocesana. Então eu achei salutar resgatar essa devoção à congregação, aos santos passionistas ali naquela região. E a igreja Nossa Senhora Aparecida, tudo começou com uma cruz enfincada na frente dela pelo padre Bonifácio. O padre Bonifácio e Juvenal depois veio, enfincaram um cruzeiro na frente da igreja. Nós estamos com um projeto de restaurar a igreja, e restaurando a igreja vamos colocar o cruzeiro aonde estava, vamos colocar a cruz de novo. Tudo começou com uma cruz. E naquela cruz começou-se orações, e naquela cruz se construiu a igreja Nossa Senhora Aparecida. Então, existe um histórico passionista na cidade de Carapicuíba, né? A comunidade de Santo Antônio também, a paróquia Santo Antônio era a comunidade da Nossa Senhora Aparecida, e também ali esteve os passionistas também. Que coisa. Ou seja, a Nossa Senhora Aparecida, eu tinha ouvido que Carapicuíba era uma fazenda. Eu tive um professor que ele tem, inclusive, eu não sei nem se ele ainda mora em Carapicuíba, mas ele tinha fotos antigas da paróquia, e ele falou que eram fazendas, e quando foi construída a Nossa Senhora Aparecida, foi estratégico, porque da Castelo Branco e de outros locais você consegue ver ela de longe, né? Então havia toda uma estratégia. Existia uma comissão para construir a igreja, e junto com Inocêncio Seráfico, que era um senhor que tinha posses, né? Ele fez doações. Uma parte a igreja comprou, uma parte Inocêncio doou, junto com o irmão dele, né? E realmente foi um ponto estratégico escolhido, porque é um dos pontos mais altos de Carapicuíba, e você vê a igreja Nossa Senhora Aparecida de Barueri, você vê de Osasco, você vê diversos lugares de Carapicuíba, você vê a Nossa Senhora Aparecida. Então foi construída para ser o ponto, para ser uma igreja vista por diversos lugares, para ser um ponto onde as pessoas pudessem ver a igreja de diversos lugares que estivesse, para ver ali está a igreja, né? Então foi realmente estratégico. E depois a escolha quando vieram abençoar a igreja, Dom Vasconcelos Mota, né, e ele ali trouxe a imagem de Nossa Senhora Aparecida quando abençoou a pedra fundamental da Basílica Nova. Então, ele foi o cardeal que foi abençoar a pedra da Basílica Nova. Foi o cardeal que começou a construção da Basílica Nova. Então, ele trouxe a imagem de Nossa Senhora Aparecida da Basílica Velha, quando começou a construir a nova, e trouxe e falou assim, então, que essa igreja seja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, como homenagem à construção da Basílica Nova. Olha só. Uma homenagem. Então, foi assim que escolheu. Bem, e hoje, na Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora Aparecida tem mais 3 comunidades. Ou 4? Sim. 3. Tem 3. Tem a São Miguel Arcanjo, Santa Clara e São João Maria Vianney. Vamos ver que são só santos fortes, né? São só grandes. Ela é a primeira igreja, né, católica canonicamente erigida em Carapicuíba, a primeira paróquia. Então, da maior paróquia, hoje ela é a menor. Porque as outras nasceram dela, né? Se dividiu tanto que ela ficou no território, ela é a menor de todas, né? Mas continua sendo a mãe de todas, né? Que é Nossa Senhora Aparecida, então continua sendo a mãe de todas. Eu lembro que quando eu participei isso na década de 90, a São José
né, era da Nossa Senhora Aparecida. A São Paulo Apóstolo, que as duas são paróquias, era da Nossa Senhora Aparecida, né, e depois foram se separando, né, foram se tornando paróquias até. Porque eu também lembro que sempre que o Padre Zé Maria celebrava até em Osasco, né? Então, imagina. Sim. Isso mesmo. Ele era reitor, tinha a paróquia com a São José, com a São Paulo Apóstolo, que hoje tem suas comunidades, e ainda auxiliava no seminário. Era um negócio incrível. Ele trabalhava. Era muita coisa. Sim, verdade. Mas hoje o senhor, como projeto, está com a campanha dos devotos. Né? Eu vou abrir espaço exatamente para o senhor poder fazer essa... E tem mais alguma coisa que vai surgir, ou algo mais, além dessa questão de restauração devocional, porque as comunidades, elas têm, né, esses santos fortes, então acredito que dá para trabalhar bastante coisa deles. Né? Hoje, assim, no projeto tem a questão da restauração da igreja, a questão do prédio, né? Restaurar, porque é um prédio muito antigo. A gente não está inventando, né? Está baseando no projeto antigo dela mesmo, né? Fazer uma restauração. E a questão pastoral, a questão de criar uma identidade devocional à Nossa Senhora Aparecida, respeitar a história passionista, como eu falei. Também a questão da catequese, né? Fortalecer a questão da catequese. E acredito que as obras devocionais, Semana Santa, procissões, esse é o projeto que estava sendo executado antes da pandemia, né? Então, voltar a dar visibilidade à igreja, dar visibilidade à igreja no centro, né? Porque hoje todas as paróquias fazem suas procissões, fazem suas festas, e hoje o centro de Carapicuíba parece que ficou meio esquecido, um pouquinho de lado ali, né? Então não se vê muito expressões do catolicismo no centro. Então resgatar as expressões populares, né? Expressões católicas populares ali no centro e, claro, evangelizar através de palestras, seminários, Cerco de Jericó, né? Porque por causa da identidade da renovação carismática, né? Aquilo meio que eu coloquei como meta ali na São Paulo Apóstolo, né? Acho que quando eu cheguei na São Paulo Apóstolo, eu lembro que nas primeiras reuniões eu falei, nós temos que ser a igreja da palavra. E aí a gente fez bastante seminário com o Padre Birajara, comigo, com o Padre José Eduardo, com o Padre Carlos, vários padres eu chamava para ir na São Paulo Apóstolo, fazer a Semana da Família, fazer um monte de coisa, né? Um monte de inverno, seminário de inverno. Isso. Então, acho que a igreja tem que ser da palavra, né? Acho que a pessoa ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação, conhecendo a doutrina, ela se firma. E claro, que uma coisa que ajuda muito, eu penso assim, que são as expressões populares. É algo magnífico para o bairro, para a cidade, uma procissão. Uma procissão com imagem, com santos, com símbolos. Lembro que a Semana Santa, as últimas Semanas Santas na São Paulo Apóstolo, na Semana Santa tinha tochas, né? Tinha as mulheres carregando Nossa Senhora das Dores, os homens carregando Nossa Senhora dos Passos, homem vestido de soldado, capataz, coberto a cabeça, né? E velas e mais velas e mais velas. Isso é um sinal magnífico para atrair as pessoas, porque isso já se celebrava, já se fazia, né? E essas tradições da roupa, do símbolo, né, das ações, evangeliza muito, né? Mexe com o emocional, com o afetivo, com o imaginário da pessoa, recorda Deus, recorda o sagrado. Então, isso ajuda muito. Então, eu pretendo, né, trabalhar essa questão na Nossa Senhora Aparecida também. Tanto ajuda que eu lembro, o senhor falou assim, nós estamos sem matraca, que é aquela... Mas na hora que entrar a Eucaristia, isso era Sexta-feira Santa, nós pegamos uma madeira para fazer o som, né? Da matraca, já que não tinha ainda, depois comprou. E eu comecei a fazer aquilo. Passou, né? Fizemos, né? Aí o senhor só deu um toque para eu parar. Passou. Depois chegou uma senhora em mim, falou assim, meu filho,
o que foi isso? Vocês me fizeram lembrar minha infância. Eu chorei que nem criança. Sim. Ou seja, relembrou o passado, porque tinha matraca na Sexta-feira Santa que o pessoal batia. Sim. E era uma coisa assim, na época, eu não lembrava, quer dizer, eu não vivia essa época, né? Hoje sim, porque, né, tem, então faz. Né? Mas mexeu, o pessoal não estava esperando, né? A primeira vez que fez foi surpreendente. Eu vivi um tempo na igreja que não se celebrava com esses sinais a Semana Santa. Eu sou do tempo que a gente saía com a enxada na mão, na Sexta-feira Santa, com camiseta vermelha, do Che Guevara, gritando terra. Então, não tive essa experiência do sofrimento de Cristo, do sofrimento da paixão de Cristo, né? No começo ainda, né? Porque a gente, eu peguei um período meio diferente da igreja, né? Então, a gente celebrava a enxada, né? Então, a gente vê quanto mal fez, né? Isso, quanto mal. Foi um período que fez mal, porque muitas pessoas se afastaram, né? Muitas pessoas deixaram. Né? Mas eu acredito que é possível resgatar. Eu acho que é um momento de resgate, Se o cristianismo não mostrar a sua identidade, seus valores, seus sinais, a sociedade moderna vai engolir tudo. E os sinais que vão ficar dentro do imaginário, na sociedade, na cidade, serão sinais de morte, né? Símbolos que simboliza tristeza, aborto, sinais contraditórios, sinais de libertinagem. E a gente precisa de sinais que impõem respeito, gera conversão, e são sinais que mostram às pessoas que Deus não nos criou numa desordem, numa libertinagem. Deus nos criou numa ordem perfeita de amor, ordem de salvação, né? Então, quando uma sociedade, quando uma cidade, quando um bairro tem uma igreja, e a igreja tem os seus símbolos, tem os seus sinais visíveis, se estabelece uma ordem, se gera uma ordem, se manifesta uma ordem, comunica uma ordem, e é uma ordem sagrada, comunica um sinal sagrado, um sinal de respeito, um sinal de amor, um sinal de zelo. Isso influencia na vida pessoal da pessoa, faz a pessoa amar mais o próximo, faz a pessoa pensar 2 vezes antes de fazer um mal. Isso mexe até com as pessoas que, sei lá, querem roubar, né? Eu lembro que depois que reformou a São Pedro, na Coab, algumas pessoas falaram assim, não vamos roubar não, olha a igreja, olha como que ela tá, né? E o fato de ter santos na frente, de ter a torre, as pessoas falaram assim, não, aí é sagrado, aí é sagrado. Então eu tive essa experiência de ouvir algumas pessoas falarem isso, né? De falar assim, aí não. Vamos roubar o bar, menos a igreja, né? Bom, pode roubar o lugar comum, né? Mas você vê que impõe uma reflexão na cabeça da pessoa. Os sinais sagrados. Né? Impõe uma reflexão. Então é necessário mesmo. Então foi engraçado, porque quando o senhor fez a reforma da frente da São Pedro, junto com a comunidade, lógico que a comunidade sempre ajuda, né? A paróquia é feita de pessoas, não é só feita do padre. Às vezes o pessoal escuta e fala, foi o padre. Não, o padre junto com a paróquia ajudou. Né? Mas teve uma coisa interessante, né? Que o senhor deu a benção do sino e da porta. E foi exatamente no dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi. Né? E a igreja ficou com uma pintura amarela. E a igreja Nossa Senhora Aparecida, ela é chamada de igreja amarela por algumas pessoas porque ela tem a pintura amarela, né? Parece interessante esse sinal. Eu vi na época, quando disseram que o senhor para Nossa Senhora Aparecida, eu falei, meu Deus. E todo sino de igreja, a gente dedica a um santo, né? Dedica o sino. O sino da São Pedro é dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Não é dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Então a igreja foi amarela, o sino foi de Nossa Senhora. Acho que depois ela olhou e falou assim, então vem pra cá, né? Vem pra Nossa Senhora Aparecida. Acho que foi mais ou menos. Do sino eu sei, porque enquanto o senhor dava a benção da porta, tinha que ter alguém lá em cima para dar a benção do sino. Era eu que estava lá em cima. Sim, verdade. Estava com as pernas lá. Então, eu tive que acompanhar enquanto o senhor fez a oração, o pessoal estava cantando, aí na hora que o senhor foi dar a benção... Ela bem no sino, verdade. Eu estava lá em cima. Não é uma boa experiência na hora que tá tocando o sino ficar lá, viu?
Ah, sim, verdade. Não indico. Mas sensacional, foi um dia maravilhoso. Bom, antes até de encerrar, estava até lembrando aqui, teve mais algum momento assim nesses 13 anos que foi assim, ou engraçado, ou até o senhor viu algum milagre, alguma coisa assim incrível que lembre assim agora nesse momento? Olha, de milagres, sim, teve vários milagres na minha experiência de pessoas serem curadas. Eu lembro de alguns que a gente rezava a missa votiva à Nossa Senhora Medianeira. Uma criança caiu de uma determinada altura lá, que os médicos falaram que não tinha como sobreviver, e a criança sobreviveu. E no hospital a gente levou, na missa da Medianeira, abençoou as medalhinhas de Nossa Senhora, e a pessoa levou e colocou do lado, assim, do leito da pessoa, da criança, e a criança recuperou. Teve milagres de cura de doenças, né, de doenças físicas, e teve milagres de conversões ali na na São Pedro, na missa votiva Nossa Senhora Medianeira, né. Teve experiência de milagres na igreja de São Judas, com a missa votiva de São Judas, com as relíquias de São Judas, experiência de conversão, milagres físicos, e um milagre que uma pessoa, não sei se você já estava na Coab, a pessoa veio depois na São Pedro, eu estava rezando missa 9 horas, a pessoa veio testemunhar o milagre que ela recebeu. Uma missa votiva de São Judas, dia 28, essa pessoa estava na cadeira de roda, câncer terminal, e eu cheguei perto dessa pessoa e pus a mão na cabeça dela com a relíquia de São Judas e falei, tudo isso vai passar. E depois passou mesmo, depois de 1 ano e pouco, essa pessoa estava de pé, não era mais cadeirante, não estava mais na cadeira, estava de pé, e entrou na São Pedro, restabelecido, forte, com bastante saúde, e deu esse testemunho. Então, é um sinal maravilhoso, né, do poder de Deus. Sinais engraçados teve também. Recordei que esse domingo passado na Nossa Senhora Aparecida. Uma vez eu estava celebrando na São Paulo Apóstolo, uma pessoa entrou com uma faca, queria me matar. Foi meio engraçado, assim, porque ele pulou lá na frente, graças a Deus a acolhida chegou, conseguiu segurar o homem lá, né? Então, eu celebrando missa também na São Judas, entrou uma mulher possuída tava meio possuída, assim, meio não, tá? Eu acho que tava possuída, né? Ela gritando assim, por que você veio pra nossa cidade? Você quer me destruir? Você quer acabar com... E a mulher fazia isso, né? E ela tentava bater em todo mundo, e bateu em algumas pessoas, bateu na acolhida, bateu nos homens, e ela subiu no presbitério, e ela chegou para me bater, ela não conseguia me bater. Ela não conseguia. Então isso foi muito interessante na minha vida. E depois ela saiu e rolava na porta da igreja e gritava assim, nesse eu não consigo, né? Olha. Então, ao mesmo tempo de ser engraçado, mas assim, né? Acho que é um sinal de Deus mesmo, né? Sim. Você sabe que eu usei, né? Na época, assim, né? Eu evito nos vídeos do canal falar, eu conversei com tal pessoa, a não ser que a pessoa esteja sabendo ou que não seja algo assim. Então, quando eu comentei, eu estava falando assim de trazer a pessoa que não é católica para dentro da igreja. E aí eu usei uma história sua. Que quando eu gravei o vídeo eu não disse. E agora quem estiver assistindo vai saber qual é, né? O vídeo vai aparecer na descrição, né? E vai aparecer no card aqui. Mas que história que é? É uma história que o senhor contou sobre trazer pessoas não católicas para a igreja. Que o senhor tinha uma amiga e aí a pessoa queria conhecer a igreja. O senhor falou assim, já sei o que eu vou fazer, vou levar ela para a missa. E era a missa do sábado de Aleluia. E aí a pessoa não aguentou, porque é uma missa longa, né? Uma missa que tem bastante leituras e tal, então ficou cansativo para a pessoa. Aí o senhor falou, primeiro leve a pessoa para o querigma, para que a pessoa tenha uma experiência com Deus, se converta, porque a missa é o local dos batizados. O senhor tinha falado uma pregação e eu guardei isso para poder usar para o vídeo. Então eu contei essa história, né? Agora os direitos retornaram ao dono. Tá certo.
Ai, ai. Bom, para a gente poder encerrar, Padre, o senhor quer deixar uma mensagem? Bom, quero deixar uma mensagem, sim, para todos que fazem parte do canal. A mensagem que eu quero deixar é que amem mesmo, amem a Deus. Mas por que estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que vão na igreja por ir, porque fulano ia, porque ciclano ia, porque minha avó participava. Mas busque amar a Deus, conhecer a Deus. Quando a gente tem a experiência de quem é Deus e de saborear o seu amor, de conhecer o amor, a gente tem uma participação, a gente tem um porquê de ir na igreja totalmente diferente. É como ir em busca da pessoa amada, né? Estar apaixonado. Você vai porque você quer ver aquela pessoa, você quer ver, ter uma experiência, quer falar com aquela pessoa, né? E quando é Deus, é maravilhoso. Você querer ver Deus, querer falar com Deus, querer escutar Deus. Saber que aquele local é o antegozo do céu, que é sagrado, que é aquilo que é reservado aos santos. Deus te dá a oportunidade de participar já aqui na Terra, então é maravilhoso. E o ir à igreja vai mudar. Porque muitas pessoas falam, eu não vou mais na igreja porque fulano brigou, porque fulano olhou torto para mim, porque fulano é isso. Né? Quando a gente vai na igreja porque eu quero ver Deus, fulano pode ser torto, fulano pode ser chato, eu vou porque lá vai estar algo muito maior, que me reúne junto com fulano torto, com ciclano, que me reúne com esses para que todos nós sejamos perfeitos, porque quem nos reúne é o perfeito. Então, se eu vou num lugar porque é o perfeito que vai estar lá, vai ser uma experiência diferente. Então, vá por amor a Deus, ame a Deus, conheça a Deus, queira conhecer Deus, queira ter a experiência de quem é Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o povo e, claro, deixar uma bênção, né? Isso. Falta 3% de bateria. Deixar uma bênção também para todos do canal e para todos da cidade de Carapicuíba, que Deus abençoe e que Nossa Senhora possa proteger a cada um. E possamos valorizar a história, né, das nossas paróquias, a história da cidade. Acho que todas as cidades aqui começaram com igreja, não é? Começaram com uma cruz, começaram com uma devoção mariana, ou com algum santo, como São Sebastião em Ibiúna. Eu acho que a gente tem que valorizar esses sinais. Porque senão, o mundo moderno, o paganismo engole todo e tira a gente do centro. E Deus deve ser o centro. Né? Então, vamos valorizar aquilo que é sagrado na história das nossas cidades, da nossa vida. Amém? Tá bom, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Foi um prazer. Prazer é meu. Obrigado. Né? Seja sempre aí e todos os irmãos já receberam a bênção.